Olá, vamos dar início à nossa aula prática de views e nessa aula eu irei detalhar melhor todo o processo de criação de uma view, mostrando todas as opções que você, como administrador de banco de dados, pode fornecer na sua criação. Então, entre a linha 3 e 9, eu tenho a definição de como se cria uma view, apenas os comandos, as opções que você pode utilizar, e na linha 11 à linha 15, eu tenho a criação de uma view utilizando algumas opções daquelas mostradas acima dela. Como a gente viu na aula passada, quando você deseja criar uma view, você vai utilizar o comando create. Create or replace significa eu crio ou substituo uma view que pode ter sido criada ou não. Se não tiver sido criada, ela vai ser criada a primeira vez. Se já tiver sido criada, ela vai fazer apenas a alteração. Então, a linha 11 apenas define isso. Em seguida, nós temos a linha 12 que define que o algoritmo dessa view será utilizado merge. O algoritmo ele é uma cláusula opcional e ele afeta apenas como o MySQL processa a sua view. Por padrão, o MySQL utiliza o undefined, ou seja, ele que vai escolher a melhor opção para ele entre o merge e o temp table. A diferença entre o merge e o temp table significa que o temp table precisa de uma tabela temporária, assim como seu próprio nome diz, para criar uma view, enquanto o merge não precisa dessa especificação. Então o merge é um pouco mais rápido do que o segundo algoritmo. Além disso, por ele utilizar uma tabela temporária, ele impede que a sua view, mesmo que seja atualizável, ela deixe de ser atualizável. Já o merge, ele vem a utilizar com mais frequência por ser mais eficiente. Na linha 3, eu estou definindo apenas qual é o usuário que está criando essa view. Já na linha 14, eu tenho a opção de segurança dessa view, desse objeto. E eu posso utilizar o define ou o invoker. O invoker indica que a função ou objeto deve ser executado com os privilégios do usuário que o chama. Já o define especifica que a função deve ser executada com os privilégios do usuário que a criou. Quem está criando aqui essa view é o root, e nesse caso, se eu utilizasse o define, o que aconteceria? Como essa conta tem muitos privilégios, então eu estou dizendo que praticamente todo mundo pode utilizar, independentemente dos privilégios de outras contas e outros usuários, porque o root é uma conta mais poderosa aqui no meu MySQL. Se por acaso o meu root tivesse menos privilégios e eu estivesse utilizando o define, aí sim, para um outro usuário utilizar, ele precisaria ter mais privilégios para a execução dessa view. No caso do invoker, aí eu já tenho que verificar o seu privilégio daquela conta, de quem está chamando. Só tenho que verificar se sua conta permite você acessar views. Se não permitir, você não executa. Em seguida, nós temos a criação da view, dando o seu nome e as possíveis colunas que essa view pode ter. Quando você cria um select dessa view, e aí eu estou criando com nome, CPF, saldo e ID, essas são as colunas da tabela cliente. Se eu não quiser mostrar os nomes reais dessas colunas, eu posso substituir por outros nomes como V1, V2, V3, V4. Então, depois do nome da view, entre parênteses, você coloca as colunas que você deseja que apareça no seu resultado. No caso, como eu tenho 4 colunas no meu select, eu tenho que também ter 4 colunas na definição da minha view. Então, quando eu crio essa view, as views todas vão para essa pasta view e você pode acessar as definições dela, alterações, deletar, modificar o que você quiser através do botão direito aqui. E por fim, caso você queira utilizar a sua view, basta chamar, através de um select, o nome da sua view e as colunas que você deseja. Nesse caso, como eu coloquei o asterisco, eu estou dizendo que todas as colunas devem ser mostradas. E aí será exibido V1, V2, V3, V4 no lugar de nome, CPF, saldo e ID. Isso também é uma forma de segurança, caso você não queira mostrar as colunas da tabela cliente. Por último, nós temos a condição Check Option. Significa que, quando você deseja inserir ou atualizar a tabela base através de uma view, você pode fazer um teste antes de executar. Vamos olhar aqui o nosso exemplo abaixo. Então, eu criei uma tabela X com apenas uma coluna para teste e 3 visualizações, VW1, 2 e 3. Os testes deles estão aqui do lado direito. Valor tem que ser menor que 2, valor tem que ser maior que 1 e valor tem que ser maior ou igual a 2. E aqui estão as inserções.
E aí nós temos que nessa view aqui, eu não utilizei a opção Check Option, mas na V2 e VW3 eu utilizei. E aí nós temos a diferença entre o local e o Cascade. Eu vou executar aqui para a gente fazer os testes. Então a tabela X já tinha sido inserida no meu teste, vou só fazer a criação das outras views. Então foi criado corretamente, e aí vamos fazer os testes de inserção. Na linha 29 nós temos uma inserção na view VW1. Como a gente viu aqui, não teve problemas, ou seja, essa condição aqui não faz nenhum tipo de alteração, não faz nenhum tipo de teste. A única coisa que ela está servindo aqui é para filtrar uma view, não para testar um possível insert ou update. Vamos testar agora a segunda opção, VW2, eu vou tentar inserir o valor 4 dentro de VW2. Vamos verificar se vai realmente ocorrer essa inserção. 4 é maior que 1? Sim. E aí ele executa. Mas, e se eu colocasse 1 aqui? Aí, na hora que eu vou inserir, ele vai fazer o teste. 1 é maior que 1? Não, não é. E por isso é rejeitado o seu insert. No meu último insert, eu vou tentar inserir o valor 2. Eu vou inserir o valor 2 dentro da view VW3 e será verificado esse teste aqui. Só que, nesse caso, nós temos uma diferença em relação à segunda view. Esse caso aqui, ele está dizendo que é cascade, ou seja, além de eu verificar esse teste, eu vou verificar também esse teste aqui. Então, quando eu tentei inserir o 2, ele foi rejeitado porque eu atendi a esse teste está correto, mas esse não. Então, ele foi rejeitado aqui por causa disso. Se eu tentasse modificar, por exemplo, colocar aqui 3, e aí eu vou executar, agora eu vou tentar inserir esse 2 aqui. Agora já passou. Por quê? 2 é maior ou igual a 2 e 2 é menor que 3. Então, foi executado corretamente. Então, a diferença entre o local e o cascade significa que eu vou fazer apenas um teste local aqui. Para mim, isso aqui não importa. Então, apenas esse teste será feito, esquecendo esse, mas quando há o cascade, eu vou executar esse teste e também o teste a qual eu estou derivando. No caso, eu estou derivando do VW1, e VW1 é esse teste aqui. Então, eu também tenho que fazer essa verificação. Então, com isso, pessoal, nós finalizamos todos os parâmetros que podemos definir dentro de uma view e fizemos alguns testes para um melhor entendimento sobre o assunto view.